Os nossos primeiros convidados, estes sim, proporcionam verdadeiros momentos de humor a quem tem a oportunidade de assistir aos espetáculos. Agora, diria que em conjunto. É quase que uma fusão, como acontece na música, de vários estilos, mas neste caso é uma fusão de vários estilos de humor. E no Porto, na próxima sexta-feira, nós vamos ter a oportunidade de assistir então a Ricardo Vilão com Os Improváveis, ou Os Improváveis com Ricardo Vilão. O que é que isso interessa? Temos aqui dois belíssimos representantes, o próprio do Ricardo Vilão e, por parte dos Improváveis, o Pedro Borges. Venham daí, então! Bem-vindo, Ricardo. Muitíssimo obrigado. Ora, viva, como estás, Pedro? Força a ter perfeitamente à vontade. Nota-se que há já uma diferença entre vocês. Enquanto que um vem agasalhado, o outro vem em manga curta. A temperatura é a mesma para os dois, mas ainda assim nota-se que há uma diferença, não é? Eu fiz questão de trazer o cachecol porque há muito tempo que ninguém usa cachecol em televisão. Eu acho que falta à televisão portuguesa pessoas que usem cachecol. É sério? Especialmente quando está calor. Exatamente. Porque dá logo... Não, nota-se que és uma pessoa que já com muitos anos disto, não é? Exatamente. De cachecol, pessoalmente. Este já tem 10, pai. Ricardo Vilão de cachecol, enquanto que Pedro Borges de t-shirt. Aqui nota-se logo que há uma diferença no que diz respeito eles trabalham ao e eu humor. fico lá. Pois, enfim. eu acho que é um bocado por aí. Enfim, mas também não há muita gente que apareça em televisão com a barba tão bem feita. É verdade. Também foi a pessoa que fez o cachecol fez uma barba também. Está aí, exatamente. Ela é Foi feito, especialista. portanto, é de manual. Manual. Pronto, E se falássemos do espetáculo, porque poderíamos ficar aqui durante muito tempo, mas se calhar não. Olha, a primeira grande dúvida que tenho é, porque depois de fazer uma pequena pesquisa, fiquei com essa dúvida, que é quem convidou primeiro o outro a participar? Porque vi artigos, sei lá, do ano passado e também de 2011, em que uns diziam Ricardo Vilão convida Improváveis, mas depois também já vi outros em que Os Improváveis com o Ricardo Vilão. Eles sempre me quiseram muito. No entanto... O primeiro foste tu que nos convidaste primeiro. Sim, estava a tentar esconder isso, mas sim, foi ele que nos convidou, depois nós convidámos-lo a ele e agora estamos em parceria. Decidimos, vamos nivelar a coisa. Exatamente. Portanto, aquilo que eu disse é verdade. Ricardo Vilão com Os Improváveis, Os Improváveis com o Ricardo Vilão, tanto já faz. houve muita promiscuidade nesta relação. Desta vez foi ao mesmo tempo. E estão-se a dar bem? Sim. Está a ser bom para os dois? Acho que sim, estás a gostar, Vilão. Estou a gostar bastante. Sim, eu também estou a gostar. Isso é que é importante, é que seja bom para os dois. Essa é de facto a função. Olha, e como é que vocês resolvem fundir estas duas fórmulas de humor? Depois de os convidares, depois de vocês convidarem o Ricardo, acharam que de facto isto tinha pernas para andar? Desde logo qualquer um de nós gosta muito de fundir. Não é? E achamos que seria uma fusão interessante porque o improviso e o stand-up têm ali... A stand-up também tem algum improviso, embora o improviso não tenha stand-up. É verdade. É curioso. Pois. É verdade. Não, mas achamos que, por exemplo, neste espetáculo que acontece, normalmente no espetáculo dos Improváveis, os convidados vão fazer os jogos com os Improváveis. Neste caso, eu faço stand-up na primeira parte, ali durante 15 minutos a uma hora, não, 15, 20 minutos, e depois participo em alguns jogos, mas defendo muito. Jogas à defesa. Joga à defesa, não é? Joga à defesa. Às vezes fica a mudar o jogo, a dar sugestões de fora. A tomar um banho. Outras vezes entra no jogo e está ali a tentar improvisar. Sim. A tentar. Sim. A tentar, exato. Não, mas és como um anfitrião, digamos assim. É um bocado como MC, em que depois também participo nos jogos. E eu... Sim. Depois entram Os Improváveis. E depois ficamos lá todos até ao fim. Vocês ficam até a final. E fechamos. Ok, e tu vais participando em alguns dos jogos? Sim, é isso? sim. Ok, parece-me uma belíssima fórmula. Ou seja, estamos a falar de improviso, não há guiões, não há cenas ensaiadas, cada espetáculo provavelmente é único, mas existe se calhar, no teu caso, um fio condutor, não? Não, no meu há. A minha parte de stand-up é... Embora eu mudo sempre, sim. E eu gosto muito de fazer conforme as cidades onde nós vamos. Nós estamos a fazer só fora de Lisboa. Certo. E eu gosto muito de fazer. E eles próprios, muitas vezes, assustam, porque os Improváveis, isto vive muitas sugestões do público. E recebem muitas sugestões, não é? Sim, e adaptamos um bocado também a cada cidade. Agora temos feito uma coisa que é, em cada cidade que vamos, compramos um jornal local do dia e depois fazemos um jogo de improviso em que distribuímos, as pessoas escolhem títulos de notícias, votamos a notícia mais original e depois, a partir dessa notícia, lemos o início e o final e fazemos um improviso livre
a partir da Portanto, notícia tem o início e local. tem o final, há que fazer o resto da história, é isso? Sim, por exemplo, imaginemos que Bom Barral vai inaugurar o Museu da Batata Doce. Há Que é notícia- provável. História verídica. É muito História provável. Mas o engraçado é que há Porque notícia o Bom Barral, aliás, é conhecido pela batata pela doce. batata doce. Não há outro local que não seja. Mas há muitas notícias assim nos jornais locais, isto é perfeitamente possível de acontecer. E pronto, e a partir da história fazemos outras histórias improvisadas. É muito engraçado. Portanto, depois desse início, manda ao público. Manda ao público. É isso que este espetáculo tem de giro. O É público- muito interativo. Se o público nos quiser mandar a algum sítio, manda. Manda. Manda ao público. Manda ao público. Basicamente é isso. Olha, deste um exemplo. Há algum exemplo, uma vez que manda ao público, e o nosso público aqui também manda, naturalmente. Um belíssimo público, de resto. Isso, eu sei. Estou a puxar o aplauso, mas não me safei. Não, mas não, isso é só no início. Queres ver? Um belíssimo público. Muito bem ensinados. Pulso firme, pulso firme. Muito bem, muito bem. Ora, dizia eu, uma vez que manda ao público, e aqui também manda o nosso público, há algo que possamos quase que encravar o Ricardo Vilão, ele que normalmente joga à defesa? Sim, podemos encravar o Ricardo Vilão. Pá, obrigadíssimo por isso. Vamos fazer um improviso, Vilão. Improviso? Há um que podemos fazer que é... O que é que o público manda? Então vá, quê? o público... Espera aí, quero um microfone. Espera aí, Ricardo ajuda-me Vilão. lá aqui, se faz favor. Sim. Ricardo Vilão vai ter que fazer um Mas é só o discurso. Ricardo Vilão, também tens que entrar, Pedro. Eu também, então pronto. Então nós então vamos agora alternar. Vamos alternar, que Exato. é uma coisa que... Então, Se houver alguma coisa que queiras que eu entre, também. Sim, não há também problema nenhum. quero. Se é para encravar, é Então, para vamos encravar. fazer um discurso muito Encrava-se os dois importante. Ricardos. Um discurso muito importante sobre um tema fundamental, um discurso, sei lá, qual é o tema do nosso discurso? Sugestões. Público. Sugestões Qual é o para tema? Um tema, uma coisa que vocês achem que era muito importante ser tratada neste momento. Vá, Tirando rápido. isso, O tirando público isso. também bloqueia às vezes. O público também fica... Isto é... Um assunto. Sobre a uma coisa. batata doce, o Museu da Batata Ok, uma Doce no coisa- Bom Barral. Não? Uma coisa que, Sobre o Museu da Batata Doce no Bom se não Barral. for importante, já podemos baixar. Sim. Quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ok, Bom tema, um tema assunto universal. importante. E agora? Então, o que é que vai acontecer? Ricardo, nós vamos fazer o discurso, Certo. podemos ir alternando, e tu vais lançando palavras. Ok. Lanças palavras e nós temos que introduzir essas palavras e que vão afetar o nosso discurso. Gosto disso. Ok? Portanto, Então, eu não vou encravar. muito bem. Então, qual é a nossa câmara? Vá, Nós discursamos discurso para ali. sério Esta. Ok. sobre o tema quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Ok. Ação! Portugueses, temos um assunto muito importante para debater e aquilo que temos para vos comunicar é da máxima importância. Quem nasceu primeiro? Canja. O ovo ou a galinha? A canja é o resultado final, isso nós sabemos. Vamos saber então o que é que começou. Porque é muito importante para Caneca. compreender a crise, como puséssemos as coisas numa caneca, como se fosse um chazinho, vamos pôr as ideias ali a fervilhar e fazer uma infusão destas ideias. Se pensarmos que a crise pode ser o ovo, Rabiosque. então o rabiosque, portanto, a crise está à frente e a parte de trás é o rabiosque, que somos nós. Portanto, Portugal neste momento é o rabiosque da Alemanha. E se pensarmos na senhora Merkel, tu conheces muito sobre a Merkel. O nosso especialista, ministro... Sim, até porque o cascol que a Merkel costuma utilizar diz muito sobre a personalidade dela. É uma pessoa que gosta de ter a área do pescoço, a área pescoçal, como se diz na gíria, bem protegida, e isso diz-nos como é que, inclusive, ela se senta numa cadeira, porque tem uma forma bastante sui generis. Toda ela está cheia de pequenas rabiosque? características. Lá está, é o rabiosque, mais uma vez. Pequenas características que ela própria... Sabemos que Quadro. tem um quadro em casa que ela olha todos os dias, ela olha para aquele quadro e questiona-se. Termina. Termina imediatamente o que estás a fazer, e porque eu tenho que ir para o Parlamento Europeu. Muito bem. Obrigado. Muito bem, gosto disto. Ora bom, vocês têm tido a oportunidade de percorrer algumas salas. Que feedback têm colhido? Como é que tem sido a reação a esta fusão? Porque é uma outra fórmula de servir o humor. As pessoas ficam malucas. É, não é? Ficam... Ouvi dizer que tiram a roupa Tiram a roupa e no fim querem beijar-nos. e a única coisa que fica é o cascol. Isso é, O cascol é sempre... fica tudo de cascol.
Não, tem sido muito bom, não é? Sim. Não, tem sido, a reação tem sido a melhor, sim. Não, vocês têm a experiência de atuação só enquanto Improváveis, só enquanto Ricardo Vilão. Neste caso, com esta fusão, há reações diferentes, semelhantes? Acho que as pessoas ficam muito contentes porque juntam ali, às vezes não, só conhecem os Improváveis ou só conhecem o Ricardo Vilão, ficam a conhecer a outra parte e pronto, e mesmo que não gostem de uma das partes, gostaram da outra, mas isso nunca aconteceu, gostam das duas, ficam contentes pela mistura, acham interessante. E na próxima sexta-feira temos então este espetáculo no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, o que é muitíssimo bom para nós, provavelmente para vocês também. O Porto traz boas recordações a cada um de vocês. Vocês estiveram lá? Nós estivemos lá, sim, estivemos lá em setembro, acho eu. Foi em setembro que eu te conheci. Acho que foi, eu também já não me lembro bem, mas acho que sim, foi em setembro, foi. Foi num mês. Foi em setembro. Foi este ano. E Era 1 de 12. correu muito bem, ficámos muito contentes, o público gostou imenso, portanto, por isso já estamos em novembro e estamos a voltar. Eu pessoalmente estive lá em maio e em julho e de ambas as vezes correu muito bem. E de facto há públicos diferentes em localidades diferentes? O público varia. Sim. Varia. Embora as áreas metropolitanas, eu acho que a grande diferença é entre áreas metropolitanas e áreas urbanas e áreas rurais. Mas tanto um como o outro são muito interessantes, só que há um que tem mais bigode. É basicamente esta a diferença. Pois. Pronto, era isto. Acabei de perder o público. Era isso que eu te ia dizer. Tu disseste qual era a área. Eu não disse qual era a área. Não disseste qual era a área. Eu não disse qual era a área. Portanto, Sim. não perdi. Não. Agora ficaram no limpo. Não sei. E foram fazer o bigode, provavelmente. E elas Assim também. tão certinho. E elas também. Foi o que acabamos de ouvir. Olha, isto no que diz respeito aos espetáculos. E fora dos espetáculos, ainda se lembram da cidade ou o estado era tal que... Não Eu lembro das Galerias Paris. Boa. Lembro aquela parte. Sim. Sim, não, o Porto é uma cidade. Eu venho cá, nós vimos cá muitas vezes. Por acaso. Eu adoro o Porto, tenho Eu cá venho muito ao família, Porto. sou- E sempre que venho ao Porto Canal digo isto. Só te porque- faltava um sotaque. E olha, era perfeito. Não, Adoro o sou- Porto, sou- Portugal. adoro. Agora. Não, mas é verdade, a Adoro. minha família é daqui do Porto, portanto gosto muito e venho cá sempre que possível. Adoro. E o meu pai E sou é portista. um bocadinho mais de cima, é dali da zona, é de uma aldeia chamada Tédio. Não, é perto de Monção, o meu pai é de Monção. Monção, que é aqui. É já aqui. Olha ali ao pé. Ora bom, eu não sei se é bom que possamos falar de mais dois elementos que compõem os Improváveis. Estamos a falar de Marta Borges e Telmo Marta Ramalho. Borges e Telmo Ramalho. Ramalho. veio, Quem Um mandamos aplauso para eles grande também. Abraço. Olha, o Rubén Alves, o conhecido músico, acompanha-vos também ou não? O Ruben Alves está noutras andanças, volta e meia anda com o Rui Veloso e tal, portanto não está a fazer... Volta e meia, pronto, anda com o Rui exatamente. Veloso, lá está. É o pianista do Rui Veloso, Sim, eu costuma sei. atuar connosco, não está nesta digressão, mas contamos trazê-lo cá para o ano, sim. Então ficamos a aguardar. Uma outra questão só muito rápida, já tivemos a oportunidade de receber por aqui o Ricardo Vilão em diversas ocasiões, não tínhamos tido ainda a oportunidade de conversar com um dos Improváveis. Era improvável que isto acontecesse, agora, a partir de agora as portas estão abertas e apareçam quando quiserem, mas tu, a Marta e o Telmo iniciaram esta aventura há algum tempo, depois vocês, ou seja, vocês não tinham nada, digo eu, a ver com esta forma de humor, de improviso. Aliás, julgo que alguns de vocês nem sequer tinham pensado em fazer humor, eram atores. Ponto. Exatamente. Certo? E foi uma formação que acabou por vos transformar ou não? Foi uma moldar, se foi, quiserem. foi há 5 anos, uma formação com uma holandesa que veio cá. Sim, nós fazíamos teatro. Uma holandesa. Uma holandesa. E Esquilar. nós fazíamos teatro clássico, pronto. E eles E provaram a umas holandesa- cenas. Provaram umas cenas. E veio a holandesa Veio a holandesa. e ensinou-nos algumas técnicas de teatro de improviso, pronto, de comédia de improviso. A nossa tendência, realmente, o nosso objetivo nunca foi fazer humor, nunca foi... Ainda hoje pensamos mais nisto como teatro de improviso do que daquela coisa de ter a obsessão de fazer comédia. Mas o que acontece é que o nosso teatro leva as pessoas a rirem, portanto é engraçado, mas não vivemos obcecados em punchlines e tudo isso. Pensamos mais em enredos, em histórias, em fazer coisas bonitas que depois também tenham graça.
Portanto, respondendo à questão, sim, foi há 5 anos, os três, ao princípio era um grupo maior porque fizemos um curso, um workshop, a partir daí ficámos os três e fomos fazendo, foi crescendo, começámos em Lisboa numa sala pequena, depois fomos para uma sala maior. E têm tido a oportunidade de ir tendo alguns convidados, o que naturalmente também acaba por dar uma mais-valia ao vosso espetáculo, não é? Sim, temos bastantes... E gente bem conhecida que se coloca à prova no que verdade, a matéria de improviso diz respeito, não é? Que até vão para lá fazer stand-up. A gente Não, tivemos gente muito interessante e é uma prova de confiança enorme. É difícil, especialmente para um ator, mesmo para um ator, ir improvisar, de repente não tem texto, não sabe o que é que vai acontecer, sabe que vai entrar em palco, portanto é quase como saltar de paraquedas. E tivemos gente interessantíssima, tivemos a Maria Rueff, tivemos o Manel Marques, o Pedro Tochas, tivemos a Joana Solnado agora há pouco tempo. Tivemos há 2 semanas a equipa dos Mad Stunts, que são os duplos que fazem tudo o que é acrobacias nos filmes e não sei o quê. Fizemos jogos especiais para eles. Com tantos convidados, tinha logo que se meter com este. Pronto, Não, acho muitíssimo bem. Ora, dia 22 de novembro, não se esqueçam, no Porto, Teatro Sá da Bandeira, às 22 horas, e depois dia 30, não é? Faro. Dia 30 de novembro, em Faro, este espetáculo Os Improváveis com Ricardo Vilão com Os Improváveis. Muitíssimo obrigado pela vossa visita nesta nossa salinha. Um enorme aplauso, por favor. Muitíssimo obrigado aos dois.